pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que é de previdência privada, né? A previdência privada tem diversos objetivos que a gente pode investir através dela para alcançar, mas hoje a gente vai falar de um específico que é de ter uma renda extra na aposentadoria. Porque quando a gente fala de aposentadoria, a gente fala de previdência social, né? Tem alguns pontos que a gente precisa saber, né? O primeiro deles é que todo mundo tem direito a ter uma previdência social, né? A ter os benefícios, desde que cumpra alguns pré-requisitos, né? E aí existem diversas variações do tipo de atividade que você tem, né? Até em questão de gênero, mas em síntese, se você tem 65 anos e já contribuiu para o INSS, né, por pelo menos 15, se você cumprir basicamente esses dois requisitos, você já tem direito aos benefícios da Previdência Social. Mas tem uma questão que é, a Previdência Social, via de regra, ela tem um teto. Esse teto é de R$ 7.786,02, né? Para muita gente, ter isso como uma remuneração mensal pode até ser um valor, poxa, alto, né? Às vezes até diferente da realidade que você tem hoje, mas para outras pessoas hoje, se essa fosse a sua renda, você já não conseguiria ter o padrão de vida, né? Ter a qualidade de vida que você tem hoje, né? Você já enxerga isso e diz, poxa, eu já preciso gastar mais hoje. E quando a gente chega na terceira idade, né, depois de 65 anos, por exemplo, o nosso padrão de consumo ele é diferente do que você tem quando você tem 20 anos, por exemplo. Né? Você tem mais custos com remédios, mais custos com médicos, né? Isso questões de idade mesmo. Né? Tem uma série de condições que você passa a ter. Além disso, às vezes você pode ter mais custos com a sua família, né? Pode ter um filho, um neto, pessoas que você precisam ajudar, ou não só pensando no lado negativo, né? No lado do aumento de custos, de problemas que você está tendo, de pessoas que são dependentes de você, mas também porque você quer melhorar a sua qualidade de vida, né? A gente planeja, quando chegar ali nos 60 ou 65 anos, ter uma vida mais tranquila, né? Que a gente possa fazer as viagens que a gente sempre sonhou e que a gente possa realizar os nossos sonhos. Por isso, esse valor que é o teto da Previdência Social, se você depender apenas dele, você pode passar por muitas necessidades. Então, você precisa pensar, poxa, quando eu for chegar lá na frente, com 60, 65 anos, eu não posso depender só da Previdência Social, né? Digamos que ela vai ser o mínimo. Então, você pode pensar num investimento de longuíssimo prazo para te ajudar a ter esse complemento de renda de forma saudável, ter qualidade de vida, ter tranquilidade na sua terceira idade, né? E quando a gente fala de longuíssimo prazo, a gente fala de previdência privada, que nada mais é do que um fundo de investimentos com foco no longuíssimo prazo, via de regra, tá? Por quê? Quando a gente fala em investir num fundo de investimentos, qualquer um deles, a gente está falando de que você vai se juntar a um grupo de pessoas, vai criar como se fosse um condomínio que vai aportar os recursos juntos. Vocês vão investir juntos, sob a mesma estratégia. Eu tenho aqui 10 mil reais, você tem aí 100 mil reais, fulano tem mais 300. Junta todo mundo e a gente vai contratar, né? Vai existir uma gestora, um gestor, diversas outras instituições que vão seguir um mandato, ou seja, esse mandato ele vai determinar quais são as regras desse fundo de investimento, o que é que ele pode investir, o que é que não pode, se vai ser renda fixa, se vai ser ações, multimercado, né? Ele vai ter a sua regra do jogo ali. Isso tudo está alinhado previamente, né? Quando você vai investir num fundo de investimentos, você sabe no que é que ele vai investir, qual é a proposta dele, o que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer, né? E aí essa estratégia vai ser executada. A estratégia, como eu disse, ela pode ser de diversas formas. Ela pode ter um perfil mais conservador, né? Aqui eu coloquei dois exemplos de fundos previdenciários, inclusive, né? Porque a gente pensa previdência algo mais conservador. E sim, tende a ser mais conservador do que os fundos tradicionais. Mas não quer dizer que é 100% conservador, e isso depende de fundo a fundo. Você pode ter, por exemplo, que é o caso do fundo abaixo, um fundo previdenciário de ações, né? Que é um fundo da Alaska, uma excelente gestora, né? E você vê, ele é muito mais volátil, ele sobe, ele desce, mas quando a gente olha para o longo prazo, ele está ganhando do CDI.
O fundo de cima é um fundo multimercado, mas com uma estratégia muito de renda fixa da Azequest, que é outra gestora excelente também, e que ele também ganha do CDI. Né? Então, é muito do perfil. Às vezes, inclusive, na sua estratégia de previdência, você vai ter vários fundos. Você vai ter um fundo que é de renda fixa, um fundo que é mais atrelado à inflação, outro que é internacional, ele só investe em ativos fora do Brasil, né? Ou um fundo de ações, você faz essa composição, você não precisa estar num fundo só, né? Por isso que a gente precisa conhecer do mercado e ver que tem diversas estratégias. Mas o que todos eles vão ter em comum é que quando você investe pelo fundo, né, você tem algumas vantagens de escala, porque você está investindo com várias pessoas juntos e às vezes você consegue melhores condições, né? A estratégia é uma equipe profissional, é uma gestora já consolidada, com dezenas, muitas vezes centenas de pessoas que estão por trás de garantir, né, de acompanhar o mercado e fazer as melhores escolhas para que o seu dinheiro renda da melhor forma possível, né? Isso é um fundo de investimentos tradicional. A diferença do fundo de investimentos tradicional para o previdenciário é que o previdenciário ele vai ter algumas vantagens, principalmente fiscais e principalmente quando a gente olha para o longo prazo. Por exemplo, o fundo previdenciário ele não vai ter o come cotas. O que é o come cotas? Quando você investe num fundo normal, um fundo de renda fixa, por exemplo, é, você tem que pagar um imposto sobre o rendimento que você teve, mas esse imposto, em tese, ele só seria pago no momento do resgate. Só que o governo precisa daquela receita, né? Então, o que ele faz ele coloca 2 momentos ao longo do ano, onde ele vai pegar parte das suas cotas, né? Então, você tinha X e vai ter X menos o imposto. Ele antecipa aquele imposto que você pagaria só no momento de resgate e diminui, digamos assim, o bolo que você tem. Isso no fundo tradicional. O fundo previdenciário ele não tem o come cotas. Então, aquele bolo que você está crescendo ali, ele não diminui a cada 6 meses, né? Ele sempre fica aquele total que você foi alocando e que você foi contribuindo. Isso faz com que, no final, digamos assim, se os dois fundos seguissem a mesma estratégia, tivessem exatamente o mesmo desempenho, um tendo come cotas e o outro não, o que não tem come cotas, ele vai ter um rendimento maior, entendeu? Outro ponto é a questão do tanto de IR que você paga, né? O tanto de imposto de renda que você paga, porque os fundos tradicionais, né, varia de classe por classe, de tempo que você deixa aplicado, mas o máximo que você vai chegar, ou melhor, o mínimo que você vai chegar, né, são 15% de imposto, né? No fundo de renda fixa, por exemplo, depois de deixar 2 anos aplicado o recurso, você vai ter 15% de imposto sobre o rendimento, tá, pessoal? Isso é algo até bom de esclarecer, porque algumas pessoas acham que vai ser sobre o total que você tem investido. Não. Nesse caso aqui, a gente está falando de, nos fundos tradicionais de renda fixa, depois de 2 anos você tem 15% de imposto. E aí fica, para sempre, independente do prazo que você deixa ali. O fundo de previdência privada, no modelo regressivo, que eu vou explicar com mais detalhes um pouco mais adiante, ele pode até chegar a 10%. Ou seja, você só vai ter o impacto do imposto lá na frente, porque não tem come cotas, e esse imposto ele vai ser menor do que seria no fundo tradicional. Além disso, também é uma excelente estratégia de sucessão patrimonial, né? Compõe bem isso. Por quê? Talvez até você já tenha passado por alguma situação de que um familiar, uma pessoa próxima sua chegou a falecer, né? E a família teve que arcar com custos dos processos funerários, né? Que às vezes não tinha e teve que pegar emprestado, teve que se colocar numa situação desconfortável, né? E sendo que aquela pessoa que faleceu, ela tem bens, né? Mas o que acontece? Quando você falece, isso precisa ir para inventado, então fica tudo meio congelado, digamos assim, né? Até que o inventário seja feito e seja distribuído, e aí você possa mexer naqueles bens, naquele patrimônio que a pessoa tinha.
A Previdência não. Ela tem esse aspecto de que você, no momento que você contratou ela, você já coloca quem é o beneficiário e é você que escolhe isso, né? Você coloca ali quem é o beneficiário, no momento que ocorreu a fatalidade, essa pessoa ali, num curto prazo de tempo, ela já vai ter acesso, né, ao recurso que está investido na Previdência, né? Então também tem essa vantagem que os outros investimentos, por exemplo, ficariam travados até sair o inventário. E no caso do tipo de previdência que é o PGBL, que eu vou explicar exatamente o que ele se trata adiante, você também consegue reduzir o tanto que você paga de imposto de renda ano após ano. É uma estratégia também para deduzir o montante de contribuição que você tem em termos de imposto de renda. Aí vamos fazer uma suposição aqui. Poxa, digamos que você tem 35 anos hoje, você ainda não tem investimentos, né? Mas você quer parar de trabalhar aos 60 anos. Você viu, poxa, realmente eu não quero ficar dependendo só da Previdência Social, eu quero ter uma outra renda. E no seu caso, você consegue começar a investir hoje aportando R$ 1.000 todo mês. Ó, eu vou separar, vou dar uma reajustada aqui nas minhas contas. R$ 1.000 todo mês eu vou começar a fazer de investimentos e gostei da estratégia de previdência. Vamos fazer pela previdência pensando o quê? Uma estratégia de 25 anos, então longuíssimo prazo. Óbvio, não precisa ser esse prazo, né? Isso é tudo muito personalizável, mas só para a gente ter como exemplo aqui. Nesse cenário, investindo R$ 1.000 todo mês durante 25 anos, se você tivesse uma rentabilidade de 10% ao ano, que hoje é bem factível, né? E pelo que a gente tem de expectativa de juros futuro para o Brasil, também seria uma realidade por um bom tempo, né? Nada assim de outro mundo, você teria acumulado e rentabilizado o seu patrimônio em R$ 1.233.298,83, né? Até para fazer um comparativo, pessoal. Ah, mas é porque é muito tempo e tal. 25 anos, a gente está falando de 300 meses. Então, se você apenas deixa o dinheiro guardado, não vou colocar em banco, não vou falar com o Matheus, não vou colocar para investir. Você teria R$ 300.000, né? Daqui a 25 anos. Colocando para rentabilizar, com essa rentabilidade, que seria uma rentabilidade absolutamente conservadora, né? Você teria mais de 3 vezes aí, mais de 4 vezes aí o patrimônio do que se você tivesse simplesmente poupado, né? E além disso, esse patrimônio com essa mesma taxa de juros, né, consegue te gerar R$ 8.850,83 de renda vitalícia. O que é que eu falo de renda vitalícia? Você consegue tirar R$ 8.850,83 todo mês sem comprometer o total, o montante, isso já líquido, né? Tirando impostos. Então, o que você colocaria no bolso, mantendo os 1.200 todo mês, porque você não quer lapidar o seu patrimônio, né? Você teria isso como um salário, um aluguel, digamos assim. Você tem um imóvel de 1.200.000 e você receberia esse aluguel de 8.850 para o resto da sua vida, né? Enquanto você quisesse, ele estaria lá disponível todo mês para você, com o esforço de quê? Fazer a sua poupança e investir isso bem todos os meses, né? Isso é muito interessante de você fazer um investimento pensando no longo prazo. Então já fica a primeira dica. Pessoal, o melhor momento para investir é agora. Não adianta pensar, eu não investi, eu poderia ter investido lá atrás. Não. Para agora e começa a fazer esse trabalho, né? O quanto antes melhor, porque o impacto dos juros compostos no investimento a longo prazo é imenso. Então, falando aqui de como escolher, né, a previdência, a primeira coisa que você vai olhar eu vou fazer um PGBL ou um VGBL, né? Qual a diferença desses dois? Basicamente, pessoal, o PGBL você só vai utilizar numa hipótese, que é você faz a declaração de IRPF
completa, né? E aí você descreve ali todos os gastos, todos os rendimentos que você teve, né? E você vai pegar todas aquelas contribuições que você fez no PGBL, né? Tudo que você foi colocando mês a mês, e até 12% da sua renda anual tributável você pode deduzir, né, do imposto de renda, né? Ou seja, digamos assim, você teve 100 mil reais ao longo do ano de renda tributável, né? Se você fez uma contribuição de 12 mil reais no PGBL, nesse ano você consegue reduzir esse valor do IRPF que você vai pagar ali, entendeu? Mas qual é o contra, né? Isso é o pró, qual é o contra? Quando você for ter a tributação, por exemplo, aqueles 10% no resgate, os 10% seria sobre o total investido. Então seria sobre o 1.200.000 todo. Você ia pagar 120 mil reais de imposto no momento do resgate, digamos assim, ao invés de ser só sobre o rendimento. Então, o que você vai resgatar por você ter esse benefício fiscal ali no imposto de renda, o que você vai resgatar, quando você for resgatar, o imposto vai ser maior. Já no caso do VGBL, né, eu tenho uma estratégia aqui de previdência e eu já contribuí 12% da minha renda tributável no ano. Todo o restante, pessoal, vai então para o VGBL, né? Porque no VGBL a tributação ela vai incidir só sobre o rendimento, né? Então isso é muito importante. Eu já tive casos de cliente que não foi instruído sobre isso, fez um PGBL que sequer estava sendo utilizado, né? Estava sendo informado para abater no imposto de renda, ou seja, ela não estava utilizando do benefício fiscal e ela não sabia que tinha que ser sobre o principal, né? Sobre tudo que você tem investido na realidade. Então, quando você vai fazer esse resgate, você toma um susto. Nossa, quanto é que está tendo de imposto aqui? Né? Porque a gente precisa estar atento. Então, para a maior parte do investimento em previdência que você vai ter, digamos assim, na maior parte das hipóteses, você vai estar usando o VGBL. O segundo ponto é a questão de qual regime tributário você vai escolher. Existe o regressivo e o progressivo. O regressivo é com relação ao prazo que você deixa. Bem simples. Prazo que você foi contribuindo, que você foi investimento do início que você fez, né? Ao momento que você vai realizar o resgate. Né? Se você deixou 2 anos, até 2 anos, vai ser 35%. Então, se você pensa numa previdência, não é algo que você vai fazer para tirar daqui 2 anos. Óbvio que imprevistos podem acontecer e aí tem uma necessidade, a gente tira. Mas o objetivo aqui é para pelo menos 8, 10 anos. Né? Para fazer sentido acessar esse tipo de ferramenta no formato regressivo, né? Que vai ter essa queda conforme vocês estão visualizando. Já no caso do progressivo, ele vai progredir com relação ao tanto que você tem de renda. Então, por exemplo, se a sua renda mensal no ano for inferior a R$ 2.259,20, você paga zero de imposto, né? Agora, quando a sua renda ela já começa ali a superar R$ 2.800, R$ 3.700, isso é a renda mensal, né? Toda a base de cálculo tributável, né, que você tem, ela já passa ali dos 15%, 20%, né, e já passa a não fazer sentido. Mais uma vez, isso vai ser muito caso a caso, isso vai ser analisar como é que estão as suas contas, o seu nível de renda, o seu objetivo, né, quanto tempo você deixa, né, para ver o que faz mais sentido. Mas quando a gente fala de uma previdência para o longuíssimo prazo, para aposentadoria, via de regra a gente está falando de um VGBL que seja regressivo. E aí, por fim, o que é que a gente tem que fazer, já que a gente já definiu qual é o tipo de plano da Previdência, né? Se é PGBL, se é VGBL, e qual é o tipo de tributação, né? A gente tem que escolher os fundos de investimentos. Vai ser renda fixa, multimercado, vai ser uma composição de portfólios.
Isso é muito importante, pessoal. Eu até trouxe aqui o gráfico. Esse aqui é o maior fundo de previdência do Brasil. Hoje existe mais de 32 bilhões de patrimônio dentro desse fundo aí. Centenas, milhares, dezenas de milhares de brasileiros investem nesse fundo aqui da Brasilprev, do Banco do Brasil, né? E é um fundo, pessoal, que ele existe há mais de 20 anos. Eu peguei aqui o recorte dos últimos 3 anos, mas você pode olhar em qualquer recorte. Ele não ganha do CDI em nenhuma janela. Isso é um absurdo, entendeu? O CDI, gente, é a taxa menor que existe no mercado. É assim, significa Certificado de Depósito Interbancário. Então, quando um banco ele precisa fechar um balanço de um dia para o outro e ele precisa recorrer ao governo, ao Banco Central, para emprestar esse dinheiro e ele pagar amanhã, ele paga o CDI, né? Que hoje está ali por volta de 10,65%, né? Ao ano. Então, tudo que o banco for emprestar vai ser acima disso, né? E tudo que você for emprestar para o banco ou para quem quer que seja, né, precisa ser acima disso. Então, quando você tem uma estratégia de investimentos, né, que essa linha verde aí é a performance dela, que está rendendo abaixo do mínimo, não faz sentido, né? Mas é o maior fundo previdenciário. Por quê? Porque tem muita gente que está lá investindo no Banco do Brasil, que está investindo no Brasilprev, que tem montantes consideráveis, 32 bilhões, e não sabem que isso aqui está acontecendo, né? Que poderia estar tendo uma rentabilidade muito maior. Porque você, se não tiver essa instrução, você só vai saber disso aqui no momento que você for resgatar, e às vezes está num PGBL, por exemplo, e aí você vai ter um impacto sobre a carteira toda. Por isso que é necessário você ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que entenda de fato sobre o mercado financeiro para te instruir. Para isso, como sempre, eu fico à disposição, tá bom? Então, passo 1, a gente determina ali se é PGBL, VGBL, depois o regime tributário e aí sim fazer a escolha da composição do portfólio de acordo com o seu perfil, de acordo com seus objetivos e sempre trabalhando bons produtos. E não só no momento de alocação, mas no acompanhamento, né? A gente sabe que o Brasil de hoje é completamente diferente do Brasil de 2 anos atrás e vai ser diferente do Brasil daqui a 2 anos, então a gente não pode achar que o investimento ele vai ser estático. Precisa assim, de um acompanhamento próximo, personalizado e que vá te reportando, olha, aconteceu isso, a gente vai fazer essas mudanças aqui porque o momento agora mudou, ou os seus objetivos também evoluíram e a gente vai fazendo esse acompanhamento. Né? Não é porque é um investimento de longo prazo que a gente vai deixar parado lá. A gente vai acompanhar e conforme for tendo as mudanças, a gente vai fazendo os ajustes.